A galera, salve, salve. Então, estou voltando aqui com vocês, né, para a gente continuar as aulas do segundo ano do ensino médio, seguindo, né, aquilo que o currículo do Estado de São Paulo traz como conteúdo do segundo ano do ensino médio, que seria o segundo tema do ano a ser trabalhado sobre a reforma protestante e a contra-reforma católica. Eu vou dividir a aula em dois momentos. A gente vai falar sobre a reforma protestante no momento da primeira aula, e na segunda videoaula a gente fala sobre a contra-reforma católica e as suas consequências, o que ela gerou, ok? Então eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, vou me diminuir aqui e ficar nesse canto para não atrapalhar o conteúdo dos slides. Então vamos lá para a gente acompanhar os slides, né? Se a gente for lembrar sobre a aula sobre Renascimento, a Igreja Católica era uma instituição muito forte, muito poderosa, que tinha muita influência, muita riqueza. Então, tudo isso fazia com que ela fosse uma instituição de muita influência, como eu disse, muito temida. E, claro, o Tribunal do Santo Ofício, né, a Inquisição Católica, não havia deixado de existir, o uso dele ainda era discriminado, a repressão contra qualquer tipo de divergência ideológica, principalmente religiosa, de crença, em relação à Igreja Católica era severamente, né, violentamente reprimida pelo uso da Inquisição. Então, né, naquele momento, qual que era a questão da Igreja Católica? Era o monopólio da fé, o monopólio dos fiéis. Então, ser cristão não tinha uma outra possibilidade. Ser cristão era ser católico. E a Igreja Católica, como eu falei para vocês, a questão do poder político, por exemplo, isso se caracterizava, se fazia presente em diversos reinos europeus. Em alguns locais, por exemplo, na Itália, em algumas regiões da atual Itália que a gente comentou na aula sobre Renascimento, eles já estavam no processo de fim do feudalismo, de ressurgimento das cidades, de fortalecimento da figura do rei, porém em outros reinos ainda não. Então, o feudalismo ainda era muito forte e essa figura do rei ainda era uma figura fraca, sem autoridade, que não era mais figurativa do que de fato na prática. Então, qual que era a figura que preenchia esse espaço que tinha ali vago, que abocanhava essa lacuna política? O Papa. Então, o Papa católico, ele acabava sendo muito mais decisivo nesses reinos e intervindo de maneira frequente e sendo visto pela população como alguém mais respeitável, muito mais respeitável do que os reis. Até porque o Papa, digamos, era um enviado, né, um mensageiro de Deus na Terra, porque a Igreja Católica representava Deus na Terra. Então, o representante máximo da Igreja Católica sendo o Papa, é claro que ele teria, né, entre aspas, conforme tentava se manipular o imaginário da época, uma ligação muito forte, muito estreita, né? Tipo, lado a lado com Deus, né? E aí você enfrentar o Papa, né? Não ver a autoridade no Papa, em teoria, é um desafio direto a Deus. Então, né, o Papa era tão importante, tinha tanto prestígio e tanto respeito, temor naquele momento, né? Só que normalmente quando esse poder se configura dessa maneira, o abuso desse poder é algo comum. A gente tem isso até hoje, né? Não foi uma exclusividade da Igreja Católica. Então, por exemplo, ela começou a tirar proveito de toda essa influência, de todo esse poder, manipulando os fiéis. Como? Em relação ao dinheiro dos fiéis. Então a Igreja Católica já tinha muitas terras, muita riqueza, mas ela queria mais e mais. Então, por exemplo, os abusos de autoridade, tanto política como espiritual, que a Igreja Católica praticou, tinha a ver com duas questões em principal. Nesse momento aqui, claro que a Inquisição também era um abuso absurdo, né, e extremo. Mas tinha com essa venda de falsas relíquias. Então, por exemplo, dizer, nós estamos vendendo aqui na igreja da região
digamos assim, um manto que cobriu Jesus após a crucificação dele. Então é claro que isso chamava muito a atenção das pessoas, falavam, nossa, né, alguém, ou as pessoas ricas principalmente, né, vou conseguir comprar um pedaço, por mais mínimo que seja, da roupa que Jesus, né, que cobriu Jesus, que acolheu Jesus após a crucificação. Então, imagine o valor espiritual, religioso, simbólico que tem isso. Se fosse verdade, é claro. Mas as pessoas da época, a Igreja Católica falou, era verdade. Né? Então, funcionava com essa venda de falsas relíquias, de moedas sagradas, enfim, uma série de outras questões. Porém, como diz aqui, né, no nosso quarto tópico, que tem-se indulgências, né, em letras garrafais, caixa alta, né, e negrito, que está em destaque. As indulgências eram popularmente nada mais que nada menos que o lugar no paraíso, né, o lugar no céu. Então as pessoas passavam ali, né, economizando anos e anos, às vezes até a vida toda dela, pensando, poxa, quando eu morrer, né, eu comprando uma indulgência da Igreja Católica, a Igreja Católica é a representante de Deus na Terra. Então eu vou conseguir comprar meu lugar no céu, meu lugar no paraíso. Então, quer dizer, como está dizendo aqui no último tópico, a Igreja Católica não tinha nesse momento essa posição humanista, espiritual, de se preocupar com a questão da crença das pessoas, né? A questão espiritual dos seus fiéis, mas sim com o próprio lucro dela, com aquilo de material que os fiéis tinham para oferecer a ela. Então era muito complicado, tanto que isso despertou a atenção, o descontentamento e até a ira de vários intelectuais humanistas, que a gente vai lembrar daquilo que a gente conversou lá anteriormente no tema 1 sobre o Renascimento, do que o ser humano é o centro, né? Não é Deus, não é essa questão da religião. Então a Igreja Católica ela estava cometendo um absurdo, um equívoco enorme. Por quê? Ela não tem que se importar com essa vida material, com os bens, com as riquezas do mundo aqui, né, material, e sim com a questão espiritual. E esses intelectuais humanistas, eles inclusive, claro, foram fortemente influenciados pelo Renascimento. Eles vinham de vários segmentos, de várias ideologias, digamos, porém muitos vieram de dentro da Igreja Católica. Porque justamente por ter essa fonte, né, humanista, eles percebiam que aquilo era absurdo, que a Igreja Católica não estava sendo humanista. Então, por exemplo, né, então de dentro da própria Igreja Católica surgiu, né, esse nome que nós colocamos aqui, do Martinho Lutero, que é aportuguesando, digamos, né, traduzindo o nome, que os dois idiomas mais comuns na época era o latim, né, que chamavam de Martinus Luther, e a língua germânica, porque ele era da atual Alemanha, Martin Luther, né, que nasceu em 1483 e faleceu em 1546. Então, como diz aqui no primeiro tópico, né, ele era um monge e teólogo católico, que era contrário a essas práticas, né, aliás, abusivas da Igreja Católica, que, segundo ele, a Igreja se distanciava demais dos objetivos dela, que era essa questão da religião, da crença, da espiritualidade, né, não do mundo material. E para materializar essas críticas, digamos, ele escreveu em 1517, como diz no segundo tópico, esse livro, nas 95 teses, né, que na verdade era um texto, que foi publicado depois como livro, claro, apresentando essas diversas críticas em relação à Igreja Católica, e essas intenções e ideias que ele tinha para reformar. Porque a gente tem que deixar uma coisa muito nítida para vocês, né? Em evidência. O Martin Luther, vamos chamá-lo no nome alemão, já que ele era alemão, o que ele queria, na verdade? Ele queria mudar a igreja, ele queria reformar a igreja, tirar essas práticas nocivas, na opinião dele, da igreja. Então ele tinha ideias novas para a igreja. Ele não queria romper com a Igreja Católica. Porém, como diz no último tópico, em 1521, ele foi excomungado, quer dizer, expulso
da Igreja Católica pelo Papa da época, o Leão X. Foi aí que ele percebeu que ele não ia conseguir reformar a igreja. Tipo, as ideias dele não eram para a Igreja Católica. Ele percebeu que as ideias dele distanciavam cada vez mais ele da Igreja Católica. Então ele começou a defender algumas ideias, por exemplo, que iam contra a Igreja Católica e começaram a agradar outros setores da sociedade da época. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela condenava o lucro. Então ela condenava os burgueses, condenava os nobres por tentarem praticar o lucro, que era um pecado, inclusive que a Igreja Católica, né, dizia como pecado, porém ela própria praticava o lucro, vendendo as indulgências e vendendo essas falsas relíquias. Então havia uma incoerência no discurso da Igreja Católica muito forte. E o Lutero veio com uma ruptura em relação a isso, né? Ele trouxe o quê? A ideia de tolerância do lucro. Ele defendia o lucro. Ele era extremamente favorável ao lucro e claro que isso chamou a atenção dos nobres e dos burgueses da época que começaram a dar apoio para o Lutero. Para o Lutero poder, né, poder na época trazer as ideias dele, tornar as ideias dele cada vez mais com repercussão, né, com acesso às pessoas, e para ele poder enfrentar a reação da igreja, porque é claro que a igreja católica não assistiu tudo atônita, né, inerte, sem fazer nada. A igreja, os católicos perseguiram o Lutero no intuito de prendê-lo e, claro, né, colocarem o Lutero em julgamento no Tribunal do Santo Ofício para muito possivelmente ser executado, né, por meio da queima na fogueira. Então, essas ideias do Lutero começaram a contrariar demais a igreja. Outra ideia dele que contrariou demais a igreja foi essa teoria do sacerdócio universal, que defendia o quê? Que qualquer pessoa podia ser sacerdote de si mesma, que poderia interpretar a Bíblia, poderia ler a Bíblia e entender. Não precisaria de alguém que fizesse isso por ela. Então, era uma ideia muito, digamos assim, revolucionária para a época. Reformadora talvez seria pouco, era revolucionária mesmo, né? Imagine alguém, né, ler a Bíblia por si só, sendo que naquela época a grande maioria das pessoas era composta por analfabetos, né? Então ele retrouxe, né, ele fortaleceu a ideia novamente de que a salvação era pela fé e não pela compra de alguma coisa, pela compra de indulgência, que o seu local no paraíso, na sua salvação, se dava através das suas ações, né, na terra, e da fé, né, enfim, do temor e da crença que você tivesse em Deus. A abolição do sacerdócio, né, do celibato dos sacerdotes que a gente vê até hoje, essa questão de não ter esse limite que os sacerdotes católicos não podem de ter relacionamentos amorosos, quer dizer, se casarem, enfim. Os sacerdotes protestantes, aqui no Brasil a gente chama de evangélicos, no caso, eles têm sim esse direito garantido a eles. Tinha essa rejeição pela hierarquia do clero católico, quer dizer, o papa, cardeal, arcebispo, padre, bispo, porque isso acabava criando essa hierarquia, quer dizer, acabava ficando algo, digamos, na vertical. E aí a base ia ficando com os fiéis e acabava havendo essa separação, né, essa segregação, vamos dizer. Já essa rejeição, quer dizer, criaria algo mais horizontal, podemos dizer assim, né? Essa era a ideia do Lutero. E aqui no caso, a substituição também do latim pela língua germânica nas cerimônias religiosas, a gente vai chegar aqui no segundo tópico do próximo slide. Por quê? A ideia do Lutero foi de traduzir a Bíblia. Então ele traduziu a Bíblia do latim para o germânico, justamente para que as pessoas pudessem entender a Bíblia. E aí isso acabou tendo um impulso à alfabetização muito forte, porque as pessoas queriam se alfabetizar justamente para poder ler a Bíblia, poder ter conhecimento da Bíblia. E normalmente elas se alfabetizavam com a Bíblia. A Bíblia acabou virando um livro de alfabetização para a época. Então aí elas poderiam interpretar tranquilamente a Bíblia e ter essa questão do sacerdócio universal colocada em prática.
Além disso, o que aconteceu? Essa nova prática religiosa que acabou surgindo, acabou levando para outros lados também. Não foi só questão do luteranismo, teve o calvinismo, teve a igreja anglicana, então vários outros reformadores protestantes, vamos chamá-los assim, acabaram sendo influenciados pelas ideias do Lutero, assim como posteriormente também o Lutero se influenciou pelos ideais deles. Acabou sendo uma troca nesse sentido, né? Só que a gente tem a questão da intolerância religiosa, que é claro que a intolerância religiosa ela partiu inicialmente dos católicos contra os protestantes, né? É a questão das artes, das ciências, do Renascimento e que surgiram depois por influência do Renascimento e com essa condenação, né, que a gente viu lá na aula sobre o Renascimento dos artistas, intelectuais, proibindo livros, queimando livros, que num segundo momento também se tornou uma prática dos protestantes. Porque os protestantes, por terem saído da Igreja Católica, eles acabaram vivenciando e aprendendo com práticas intolerantes. Então, por mais que eles tivessem saído da Igreja Católica por acreditar em questões diferentes, isso acabou influenciando na intolerância deles, né? Então, eles tinham muitas ideias intolerantes ainda e acabaram promovendo essas perseguições contra católicos, invertendo um pouco o jogo em algumas regiões, contra judeus, contra islâmicos, contra os hereges em geral, né? Isso originou guerras civis entre católicos e protestantes em várias regiões da Europa, né, onde isso se viu mais, né, se deu mais, e os católicos geralmente causavam essas guerras, né, justamente para tentar eliminar a religião herege dos protestantes. Porque lembrem, né, ser cristão era ser católico, então ser protestante não era uma possibilidade. Os católicos tinham como objetivo, né, acabar eliminando essa nova religião que eles abominavam naquele momento. E essas guerras civis acabaram gerando um movimento de fuga da Europa, que no primeiro momento foi uma fuga para onde? Para a América. Porque os católicos ali na região da Inglaterra, né, também da Escócia, do país de Gales, da Irlanda, começaram a perseguir esses novos cristãos protestantes e muitos, né, até que a igreja anglicana se estabelecesse ali, porém o próprio anglicanismo também perseguiu alguns outros protestantes, né, de outras vertentes, digamos assim, eles se viram obrigados a vir para a América, para tentar fugir dessas perseguições todas que eles sofreram. Então, muitos fugiram para a América do Norte, principalmente para os Estados Unidos, mas também para as regiões ao sul do Canadá, onde a colonização ali se desenvolveu mais. Então, não só da Inglaterra, mas também da França, por exemplo, onde a perseguição foi muito forte, e posteriormente da Alemanha também, de outros países, né? Tanto que no primeiro momento na colonização, tanto do Canadá como dos Estados Unidos, a gente tinha regiões de dominação francesa. Por exemplo, a região ali de Nova Orleans, né? Orleans ficava na França, então ali era uma região da Nova Orleans, quer dizer, colonizada pelos franceses, de língua francesa. No Canadá tem um caso mais complicado, digamos, que é do Quebec, né, que é uma província que mantém a sua essência francesa até hoje, né? Então, a língua deles oficial é o francês, eles têm hábitos mais ligados aos franceses e automaticamente acabam entrando em conflito, né, em vários momentos com o restante do Canadá, que é preponderantemente de origem inglesa. Então, até na questão da religião, isso acaba interferindo, né? E o Quebec tem uma questão separatista forte até hoje, né? De querer se separar do restante do Canadá, justamente por conta dessas diferenças, né? Então, aqui a gente vai encerrar esse primeiro momento da aula e eu vou voltar, né, no segundo momento falando sobre a Contra-Reforma Católica, quer dizer, os esforços, que não foram poucos, que a Igreja Católica procurou, né, ter e colocar em prática para combater esses cristãos protestantes, ok? Então fiquem, se cuidem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu.